Olá, Márcia! Hoje eu vou fazer uma receita super prática para o pessoal aí de casa, tá? É uma panhoquinha com creme de filé, ervas e palmito. Uma receita prática, fácil, que qualquer um pode estar preparando em casa. Olha, o primeiro passo da receita, eu vou pegar o fermento, tá? Aquele fermento fresco, aquele fermento de pão. Vou colocar o açúcar, uma colher de sopa de açúcar aqui no fermento. E vou dissolver esse fermento. Esse fermento, ele vai ficar uma substância líquida, como se fosse uma água, tá? O fermento nosso, ele ficou um fermento líquido aqui com açúcar, tá? Eu misturei só o fermento com o açúcar. Aqui eu vou colocar água morna, aqui no liquidificador. Água morna. O ovo. Um ovo inteiro, tá? Eu estou usando a gema e a clara. O fermento, que foi diluído com açúcar. E o azeite. Aqui, nessa vasilha, eu vou colocar a farinha de trigo, tá? Essa farinha de trigo vai ser misturada com um pouco de sal, que a gente colocou aí na receita. Um pouco de sal, uma pitadinha de sal. Eu não coloco sal naquela mistura, porque senão o pão não cresce, tá? Por isso é o motivo de eu colocar o fermento diluído no açúcar. Eu faço um orifício aqui no meio. E a mistura... eu vou colocar aqui no centro dessa farinha, que foi misturado com sal. E vou formando a massa da panhoca. Essa massa é uma massa super fácil de fazer. Eu não, assim, sempre quando eu faço uma massa, eu não utilizo as duas mãos, tá? Eu utilizo uma mão só. Porque geralmente a gente tem que pegar um outro ingrediente, ou faltou uma farinha, ou tem um outro componente que a gente tem que colocar na massa. Então isso até facilita o trabalho nosso na cozinha. Essa massa, ela já foi sovada por 5 minutos. Ela tá uma massa macia, tá? Ela fica uma massa um pouco, né, acho que um pouco mais, assim, acho que mais homogênea. Aí tá no momento certo em dividir, né? Acho que é em dividir as panhocas, que eu vou colocar para crescer e depois assar. Eu não deixo essa massa descansar, tá? Eu deixo descansar só na assadeira. Eu vou formar bolas. Olha só. De aproximadamente uns 120 gramas cada. O rendimento dessa receita, ela rende aproximadamente 4 unidades, tá? Isso dependendo do tamanho que eu quero fazer em casa. Olha, o próximo passo, eu vou pegar essa massa. Eu vou colocar numa superfície, tá? Na superfície lisa. Eu vou apertar aqui. Olha só. E vou fechar como se fosse, assim, como se fosse fazendo uma coxinha. E não deixando nada aqui solto, tá? Olha só. Vou deixar crescer por durante uma meia hora, assim, aproximadamente. Assim que crescer, a gente vai cortar e levar ao forno por 180 graus. Enquanto isso, enquanto a massa cresce, a gente vai preparar o recheio dessa panhoca. E agora eu vou colocar a manteiga aqui na panela, tá? Manteiga. O alho que foi picado. E na receita vocês viram. Tá, vou colocar o alho. Olha, diferente dessa receita é que o alho vai ser dourado na manteiga, ele não é dourado no azeite, tá? Porque o azeite ele foi utilizado na massa da panhoca. Eu vou colocar o filé. Esse filé, ele foi picado em tiras bem pequenininhas, tá? Em quadradinhos.
Assim que eu colocar o filé, eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, um pouco de sal, noz moscada moída, e vou misturar um pouco aqui o filé. Olha, o nosso molho ele já quase concentrado aqui com as ervas. E o nosso forno ele já foi pré-aquecido, a 180 graus. Eu acredito que a panhoca ela já tenha crescido um pouco, tá? Eu vou pegar essa panhoca, eu vou pegar uma tesoura, né? Acho que uma tesoura sem uso de culinária. Vou fazer um corte de cruz aqui em cima dela, olha só. Esse corte com ponta da tesoura, tá, gente? O pessoal aí de casa tem que ver esse macete aqui. Vou deixar ela descansar ali mais 5 minutinhos. Uma dica importante é deixar ela em cima do forno que está sendo aquecido. Por quê? Porque tem um calor que ajuda a fermentação da panhoca. Olha, nossa panhoca ela já cresceu. Ela cresceu, tá? Eu vou colocar no forno, como eu falei com vocês, o forno ele foi pré-aquecido a 180 graus. Vou colocar aqui por 30 minutos. Nossa panhoca já está no forno, tá? Ela já está pronta. O pão já está pronto, olha só. Aqui nesse momento, eu vou colocar um pouco de farinha de trigo por cima do pão, para ele dar aquela casquinha mesmo de panhoca, sabe? Eu vou abrir aqui com a faca. Eu vou fazer tipo um círculo, tá vendo? Em todos os pães. Assim que eu tirar esse miolo, eu vou pegar um prato, tá? Vou colocar uma redução, tá, que a gente fez aqui. Uma redução de aceto balsâmico com açúcar mascavo. Vou colocar aqui o pão e o recheio que a gente fez. Olha só. Esse recheio a gente vai colocar com uma colher.